Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar sobre o eclipse lunar total, que será em 7 de setembro, às 15 horas e 12 minutos, horário de Brasília. E esse eclipse é muito importante, não só no sentido coletivo, no sentido pessoal, cada um no seu mapa. No final do vídeo eu vou falar sobre o eclipse nas 12 casas, né? Para você compreender melhor isso. Mas também no nosso país. Nós vamos ver a importância que isso tem. Aqui está o mapa do eclipse. O Sol a 15 graus de Virgem e a 180 graus dele, a Lua a 15 graus de Peixes. Por isso que é um eclipse lunar. É uma lua cheia, né? Que é um ponto de poder no tempo. Veja que em plena noite o céu fica às claras, né? Então, todo eclipse ocorre num eixo, eclipse lunar. O Sol estará num signo e a Lua no signo oposto e educador a ele. Então, neste caso aqui, é Virgem e Peixes. Muito bem. Mercúrio é o regente do Sol em Virgem. Estará também neste signo, em conjunção ao Sol, né? Mercúrio estará a 10 graus. E o regente da Lua é Netuno. Netuno está retrógrado em Áries, em conjunção a Saturno, que já voltou lá para Peixes. E o corregente é Júpiter. Júpiter está ali em Caranguejo, em quadratura a Marte, né? Então, toda essa configuração nós vamos ver com mais detalhes. Então, o Sol em Virgem. A gente sabe que Virgem é o signo do labor, da peleja, da purificação, da saúde, né, da consciência corporal, da rotina. Então, aqui cabe um conceito dos monges beneditinos. Ora e labora. Tá? Então, ore para o que não depende de você e trabalhe para o que depende de você acontecer. Tá? E Peixes tem a ver com as emoções, com o psiquismo, com a espiritualidade. E as águas de Peixes é a do oceano, então é maré alta, é maré baixa. Então, a lua em Peixes é muito, muito intuitiva, emocional e absorvente. Aqui cabe também uma frase de Rumi, um sufista da antiguidade: não és uma gota no oceano, és o oceano inteiro em uma gota, né? De tanta sensibilidade. Então, esse eixo Virgem e Peixes nos chamam para um equilíbrio. Por quê? A compaixão da lua pisciana, sem a discriminação de Virgem, nos faz sentir secos e ressentidos. Então, se a lua em Peixes não tiver a análise, a discriminação, a seletividade de Virgem, ela fica muito ingênua e, como se diz, fica dando luz para cego, né? Acaba sendo absorvida pela vitimização e os coitadinhos e coitadinhas de mim. A discriminação crítica de Virgem, sem a empatia e o cuidado piscianos, leva-nos a uma insatisfação emocional e, frequentemente, enreda-nos em coros inexpressíveis. Então, que críticas sejam acompanhadas de elogios,
porque senão ninguém sai do lugar, né? Então, Virgem tem esse lado muito exigente. E qual é a tarefa de Virgem? Se aperfeiçoar e não querer ser perfeito ou que os outros sejam no mundo de imperfeições. Senão a causa é sofrimento, né? Então, veja, eu sempre digo, não tem 12 signos despencados, são eixos, né? E o eclipse, né, é um momento muito importante e até mágico. Lembram daquela frase que eu sempre falo nos meus vídeos, a terceira lei de Clarke, Arthur Clarke, aquele escritor de ficção, né, que qualquer tecnologia avançada é indistinguível da magia. Tá? Então, se a gente for compreender que nós estamos dentro de uma matrix, né, o eclipse pode ser muito bem um atalho no tempo. Eu falo isso há muitos e muitos anos, né, há mais de década. Por quê? Porque algo mágico acontece. Primeiro, que 3 corpos celestes de distância e tamanho diferentes ficam do mesmo tamanho, se alinham. Isso já é um fenômeno bastante inusitado. E também porque em poucas horas, durante o eclipse, ocorrem as 4 fases lunares, que demorariam um ciclo completo de 28 dias. Você sabe que existe o calendário lunar e o calendário solar. E na antiguidade se usavam os dois conjuntamente. O solar tem a ver com os solstícios e os equinócios, e o lunar com os 28 dias, 7 dias da semana para cada uma das 4 fases. Então, tudo começa na lua nova, depois se desenvolve na fase crescente, vem o apogeu na cheia, que é o caso deste eclipse, e depois vai para o processo de finalização, que é a minguante. Então, veja, em poucas horas, todas essas fases acontecem rapidamente, como se o calendário fosse acelerado, ou concentrado, ou dinamizado. E como a Lua tem a ver com o psiquismo, com as emoções, e ela é um grande amplificador de frequências na minha compreensão, veja que ela mexe com todos os líquidos da Terra, né? Dos viventes, desde as marés de oceanos e rios, com o fluxo sanguíneo. Ela tem muito a ver com o ciclo menstrual feminino e com a seiva das plantas, né? E vocês sabem que na fase cheia, muitas mulheres dão à luz muito mais, e as casas, os sanatórios, né, de doenças mentais, os doentes ficam mais alucinados e mais surtados, o índice de crimes é maior. Então, a Lua, ela mexe muito conosco aqui. Então, na minha compreensão, nesse momento de eclipse, são ajustados ou ajustadas algumas frequências para a humanidade, né? E acaba afetando muito o nosso corpo emocional. E na mitologia, né, tem uma história muito linda para explicar os eclipses. Selene é o nome da lua, né? Eu fiz uma live, a última, a 213, que eu falei do outro lado da lua, e que a lua já teve vários nomes e várias origens, e teve até uma época que não existiu lua no céu, segundo os relatos andinos, né, dos incas. E a nossa lua atual, ela é conhecida como Selene, né? Então, a Selene, ela possuía muito encanto e magia.
por isso inspirava vários poetas e também era confidente dos namorados, né? A lua, que inspira muita poesia, muita música, muito romance, né? Assim como companheira dos solitários. A imagem de Selene, solitária e melancólica, atravessava os céus todas as noites. Uma noite em específico, ela foi acompanhada pelos olhos de Endímion, um belo pastor da Tessália. Todas as noites que ela via Endímio, ela ficava abalada, porque ele ficava fascinado pela lua, né, vidrado por ela, né, encantado. Até que uma noite, não resistindo ao jovem, ela beijou-lhe nos olhos e com isso ele caiu em um sono mágico. Nesse momento, ela esqueceu de que era a luz que iluminava a noite e foi causando um eclipse total, deixando a noite totalmente escura no mundo. Que bonito, não é? Muito bem, olha aqui o eixo peixes e virgem, né? Terra e água é a terra virginiana e a água pisciana. A parte e o todo, a divisão e a unidade, a análise e a síntese, o corpo e a alma, o realismo e a fé, praticidade e idealismo, ordem e caos, discriminação e compaixão. Tudo isso são opostos que mudam em frequência. Tá? Os opostos, eles são da mesma natureza, digamos. Eles mudam na frequência, né? Como a gente viu aqui. Então, veja, com relação à lua em peixes, né? Que tem muito essa coisa da alma, da fé, da solitude, do recolhimento. Peixes e a casa 12 tem muito a ver com a solitude, também com os monastérios, não é? Não creia que confinar-se num claustro seja o caminho da perfeição. Ao fugir do mundo, você pode tombar do céu para a terra, já que eu, permanecendo entre coisas terrenas, sou capaz de levar seguramente meu coração ao céu. Então, aqui é bem interessante refletir sobre isso, né? Porque para peixes é muito complicada essa realidade. Justamente peixes, ele é o médium, o que vai mediar a realidade física e a não física. Tá? Ele vai transitar nessas realidades. Então, a realidade mundana, prática da labuta é virgem, mas para peixes isso pode ser algo muito complicado, né? E muitas vezes há a condição do escapismo. Às vezes, muitas vezes a religião é um escapismo, você entregar na mão de um salvador a tua vida, né? O recolhimento. Isso sem a consciência. Se você já passou pelas etapas virginianas e resolve trabalhar a sua solitude, isso é outra coisa, né? Então, as drogas, né? O mundo da fantasia. Hoje em dia a gente vive muito esse lado pisciano, sobretudo com Netuno, que Netuno tem a ver com esse lado da imaginação, da ilusão. A gente vive num mundo fake, né? Nada é o que parece. Todo mundo quer ser aquilo que não é. É muito, muito complicado mesmo. Bem, então a Lua ela influencia todos os líquidos, né? O fluxo das marés, o sangue, os humores, o psiquismo, a seiva das plantas, colheita e plantio. Os antigos obedeciam muito a essas fases, não é? E Gurdjieff, um grande pensador armênico,
ele dizia o seguinte numa de suas reuniões, né? Isso está no livro de Ouspensky, Fragmentos de um Ensinamento Desconhecido. Ele dizia existir lá na Lua um laboratório e que a Lua se alimentava da energia psíquica dos viventes da Terra. E isso, de algum modo, era processado nesses lugares, lá na Lua. O processo de aquecimento e crescimento da Lua está em íntima conexão com a vida e a morte sobre a Terra. Todos os seres vivos liberam no instante da morte certa quantidade da energia que os animou. Essa energia, ou conjunto das almas de todos os seres vivos, plantas, animais, homens, é atraída para a Lua como por um eletroímã colossal e leva-lhe o calor e a vida de que depende seu crescimento, isto é, o crescimento do raio da criação. Na economia do universo, nada jamais se perde, e quando uma energia terminou seu trabalho num plano, passa a outro. Na atualidade, a Lua se alimenta da vida orgânica na Terra, se alimenta da humanidade, do seu psiquismo, dos seus humores, né? Veja que o corpo emocional ele é muito mal entendido pelos humanos e, sobretudo, a mídia, né? Mexe muito, joga muito com essa coisa do emocional, não é? Se a evolução alcançasse um número de homens superior a certa porcentagem, este feito seria fatal para a Lua. Então, se muitos de nós tivéssemos consciências e o nosso corpo emocional fosse alinhado ao nosso corpo mental e físico, a Lua não iria se alimentar da gente. Se conseguimos desenvolver em nós mesmos uma consciência e uma vontade, então nos será possível fugir do poder da Lua. Algumas aldeias, na fase cheia da Lua, se recolhiam, por exemplo, porque nesta noite de lua cheia, o planeta, né, e a gente que vive na superfície recebe uma carga eletromagnética extraordinária. Extraordinária. E isso pode ser positivo ou não, a depender da frequência e da sintonia que a pessoa está, não é? Então, nós vimos que o Sol está a 15 graus de Virgem. Para a gente ler o grau sabiano, ou sabeu, a gente vai ver o grau seguinte, o 16, né? O momento da experimentação. Multidão de crianças ao redor da jaula do orangotango no zoológico. A lição que os muitos velhos podem dar aos muitos jovens em todos os campos. É uma pena que a experiência ela não está sendo valorizada, né? E é muito triste como tem muitas pessoas que desprezam e não valorizam e até se aproveitam dos idosos, né? Experiência transmitida, inércia de instintos, equilíbrio. Essa interpretação é do Dani Rudier. E a Lua aos 15 graus de Peixes, vamos ver o grau Sabeu 16. O momento de proteção. No Museu Silencioso, um estudante de arte absorve a inspiração. Fonte subjetiva de força em torno de toda a manifestação. Comunhão com força racial acumulada. Compreensão profunda, vibrante. Muito bem. Citações que iluminam a Lua em Peixes. Mesmo que você não tenha a Lua em Peixes, ela estará no seu mapa todo mês. Ela passeia, ela passa por todos os signos, o ciclo dela é de 28 dias, e o eclipse será em Peixes, né? Então, veja, quem irá salvar o Salvador? Né? Porque Peixes tem essa coisa messiânica, missionária. Né?
Peixes lida com a devoção e o idealismo. Veja o que você fez, num minuto derreterei. A lua em Peixes é assim, hipersensível. Às vezes, sobretudo quando é criança, uma manteiga derretida. Chora, chora, né? É muito emotiva, impressionável. Então, se você tem um filho com a lua em Peixes, mesmo um menino ou menina, não é que essa criança é fraca, maricas, chorona. Ela tem uma lua pisciana. Então, ela é muito impressionável, muito intuitiva. Ela recebe tudo aqui no coração, sabe? Ela vagueia. Tudo o que quer fazer com sua vida é perdê-la em algum lugar. Então, a lua em Peixes, ela tem muita imaginação, né? Às vezes ela parece inconsistente. É uma lua que às vezes fica nessas alucinações e ela quer se perder em algum lugar. Certamente que eu evitei. Você já percebeu que eu fugi de você. É o lado escapista. A lua em Peixes tem dificuldade também com o compromisso, né? Não quer ficar muito enrolada, né? E se não conseguires encontrar-me, não desanimes. O que não está numa parte, está noutra. Em algum lugar estarei à tua espera. Então, essa promessa do infinito, do encontro ou do reencontro em algum momento, né? A linha do tempo atemporal. Você deságua em mim e eu, oceano. Então veja, aqui para o Brasil, essa lua cheia, esse eclipse vai ser bastante forte. No final do vídeo eu vou falar sobre as 12 casas nos mapas, tá bom? Então, eu considero o ascendente em Peixes, alguns astrólogos consideram em Aquário. Muito bem. Aqui, a Lua estará na casa 1 do país em Peixes e o Sol na casa 7. O nosso país tem o Sol em Virgem e justamente vai ter um retorno solar porque o Sol estará aqui, em cima do Sol do nosso país. Aqui fora é o Sol do eclipse. Aqui dentro é o Sol no mapa da independência do Brasil. Mercúrio rege Virgem. Nós temos Mercúrio em Virgem. E Mercúrio também estará no eclipse aqui em Virgem. Então vejam, a casa 1, no mapa de um país, é a imagem geral que se tem da coletividade dos habitantes. E a Lua representa o povo. Quando uma lua nova ou eclipse recai sobre a casa 1, indica alguma mudança, reviravolta ou agitação. O que está marcado para o dia 7 de setembro? Um grande movimento, uma grande manifestação popular pelo Brasil inteiro, por conta das injustiças que o nosso país está sofrendo, não é? A casa 7, onde o Sol estará, Ministério das Relações Exteriores, as relações diplomáticas e os diplomatas, as relações internacionais. Ai, ai, ai. Nós estamos vendo o que está rolando. Cancelamento de vistos de entrada para os Estados Unidos de várias autoridades, lei Magnitsky, sanções, estamos vendo taxa de 50% e a impressão é que se dá que as coisas vão escalar. Os tratados e acordo
acordos, as alianças com outros países. Nós estamos vendo o Brasil apoiar sobremaneira a Venezuela, por exemplo. Conflitos e guerras, combates com outros países, inimigos nacionais, defesa nacional. Então, imagine que esse eclipse, para mim a pegada do eclipse é que revela o que estava escondido. O Sol é o executivo, é o governante, é o rei, são figuras de autoridade. Então, imagine aí o que vai acontecer. E justamente esse eclipse vai vir depois do julgamento ali dos acusados de golpe, que é um absurdo, na minha opinião, né? Golpe sem arma, num domingo, com nenhuma autoridade ali, sem exército, né? O que houve foi uma bandalheira, houve vandalismo, e que as pessoas precisam pagar por isso, né? Mas transformar isso nessa presepada que fizeram, né, é subestimar muito a cognição de todos nós, né? Então, as coisas não vão ficar nada boas para o nosso país, e nós vamos ver aqui. Só mostrando aqui o mapa. Tá vendo o Marte? Olha, nós temos Marte em Escorpião, no mapa da independência, na casa do poder judiciário, tá bom? Marte em Escorpião, que mostra muito poder e tal. O Marte está agora na casa 8. Logo, logo, daqui a alguns dias, ele vai fazer conjunção com esse Marte aqui. Quem viver, verá. Então, vamos lá. Olha aqui. O Marte transitando na casa 8, em Libra, por enquanto ainda está tendo chance de diplomacia, de acordo, de conversas. Então, o que é a casa 8? Os investimentos estrangeiros no país ou investimentos provenientes de outros. Nós estamos vendo essa coisa das taxas. Não está brincadeira. As pessoas não estão se dando conta da seriedade do que está acontecendo. A repercussão financeira dos conflitos internacionais, os resultados dos acordos e alianças, negociações, as doações e legados, a reconstrução e renascimento do país, o luto nacional, a mortalidade e taxa de mortalidade, os serviços funerais, enfim, crises, catástrofes, acidentes violentos, enfim, tem várias aqui significados a casa 8. Então veja, agora no dia do eclipse, dia 7, ele estará aqui em Libra, na casa 8, mas dia 27, 20 dias depois do eclipse, ele estará em conjunção ao Marte em Escorpião, na casa 9. Não será nada suave isso aqui. Cabeças vão rolar, haverá prantos e ranger de dentes, as coisas vão chegar a situações muito extremas, sobretudo para o que é representativo do poder judiciário. Aqui eu vou falar do cenário hipotético, no pior das hipóteses, dos problemas, das consequências do que está se apresentando agora. Ok? Aqui está o crédito do canal que eu trouxe esse excerto, né, para vocês. Muito bem. Já estamos com 50% de tarifa. Isso é mega, isso é super. Já é algo preocupante. Se subir para 100%,
sobre exportações brasileiras complicará sobremaneira, como soja, carne, café, suco de laranja, aço e alumínio, afetando bilhões de dólares no comércio bilateral, estimado em 100 bilhões de dólares anuais. Nós vimos lá o eclipse acontecendo na casa 7 e Marte na casa 8, levando queda drástica na receita das exportações e perda de mercado nos Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Não tenham dúvida disso, é os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos. Restrições de semicondutores e tecnologias americanas. Chips avançados usados em eletrônicos e inteligência artificial na defesa militar. Isso não é brincadeira. Isso atrapalharia completamente o desenvolvimento comercial brasileiro, aumentando o custo de produção como automóveis, agricultura de precisão, eletrônicos. O Brasil importou 6 bilhões de chips em 2024. Imagina. Provocando assim escassez e até a paralisação nas fábricas. Aí o que vai vir? Desemprego, inflação galopante, perda de competitividade. Congelamento de ativo brasileiro no exterior, em retaliação, levando crise no sistema financeiro, desvalorização do real e aumento da dívida externa. Minha nossa! Manufatura de eletrônicos, indústria automotiva, com risco de falência em cadeia de suprimento global, afetando milhares de empregos formais e informais. Impacto em pequenas e médias empresas, muitas vão fechar. Então, a gente está caminhando, no pior cenário, por uma recessão profunda. O que vai vir mais de sério aí, que as pessoas não estão se dando conta, que eu vou mostrar no seguinte slide, são essas investigações comerciais da seção 301. Pesquisem isso por vocês próprios. O Departamento Comercial dos Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos estão investigando. Como consequência, dependência tecnológica aumentada por Pequim. Risco de inovação tolhida e atrasos em setores estratégicos como defesa de inteligência artificial. Seria uma guerra fria tecnológica global. Então, essa batalha comercial que nós estamos vendo, quais são os riscos? Para pessoas que geram emprego, os empresários, fuga de capital com queda de investimento estrangeiro direto. Ninguém vai colocar dinheiro num país que não tem segurança jurídica. Ninguém. Crise financeira sistêmica, vai pegar todo mundo. Default em dívidas, que é o calote. Hiperinflação. Perda de confiança internacional, impactando aposentadoria, saúde pública e educação para gerações futuras. E individualmente, perda de oportunidade global, por exemplo. Quem estuda ou trabalha nos Estados Unidos não vai poder fazer esse trânsito. O país se tornando colônia de exploração, isolado, sem soberania plena, afetando a qualidade de vida por décadas. Como é que isso poderia ser evitado? Lavando roupa suja em casa. O povo saiu às ruas e grande parte, a maioria dos deputados, queriam votar a anistia ampla, geral e restrita, como já foi lá nos anos 80. Né? Só que os dois presidentes, sobretudo da Câmara, chantageado, não colocou em votação. E aí o que aconteceu? Veio uma interferência externa, que ninguém está gostando.
não é? Mas nós poderíamos ter resolvido o problema aqui. O Senado, com outro presidente lá, com o seu presidente do Senado, tem milhares de pedidos de impeachment de um grande causador de tudo isso. Ele também não coloca em votação, porque ele também está chantageado. Então, o que está acontecendo no nosso país? É interessante a interferência americana? Não, mas também não é bom a interferência chinesa. Existe muita coisa por trás disso tudo que está acontecendo. Existe um plano para a América do Sul. Tá? E tem duas vertentes disputando isso. Então, a América do Sul ela pode ser cooptada pelo socialismo ou pode ser cooptada pela tecnocracia. Então, se a esquerda predominar, aqui nós estaremos subjugados à China. E se a direita predominar, também tem um entreguismo americano. Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É muito sério o que está acontecendo com o nosso país e as pessoas não estão percebendo isso. Ficam no fla-flu. Perdão. Ah, é porque eu adoro fulano. Ah, é porque eu adoro Beltrano. Ah, é porque isso, porque aquilo. As pessoas não estão percebendo que todo mundo vai se ferrar. Quem é de esquerda e quem é de direita. Olha aqui a seção 301. Os Estados Unidos abriram uma investigação contra o Brasil, alegando que o país está prejudicando empresas americanas. Segundo eles, o Brasil dificulta a atuação de empresas de tecnologia, dá vantagens comerciais para alguns países, não combate a corrupção de forma eficaz, protege pouco a propriedade intelectual e impõe tarifas altas ao etanol americano. Se essa seção 301 avançar, uma das questões também é o desmatamento ilegal, tá? Que no governo anterior os artistas fizeram musiquinhas e falando da Amazônia. E agora triplicou o que está acontecendo lá. E os hipócritas não se manifestam. Então, quais são as consequências? Imposição de tarifas adicionais sobre produtos brasileiros que já estão com 50%. Isso não é pouco, minha gente. Suspensão de concessões e benefícios comerciais, como acesso ao Sistema Geral de Preferências, o SGP, restrições às exportações americanas ao Brasil, limitações à compra de produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Isso é muito, extremamente sério. Então vejam, nós já tivemos 2 eclipses esse ano. Um foi dia 14 de março, aqui, um eclipse lunar total nesse mesmo eixo. Só que o Sol é que estava no ascendente do Brasil e a Lua lá na casa do povo. E nós vimos como as coisas começaram a acontecer aqui. Teve problemas de saúde para o atual presidente, para o ex-presidente, situações complicadas lá no Congresso. Saturno estava colado ao Sol do eclipse. Muitas sentenças foram dadas para as pessoas do 8 de janeiro e as coisas começaram aqui a se complicar. Depois teve o eclipse solar, dia 29 de março, em Áries. Olha aqui, ó. Tá vendo? Na casa das finanças do Brasil. De lá para cá, as coisas começaram a ficar muito complicadas. Com essa guerra comercial e com a questão até do escândalo do INSS.
Então, veja. Deixa eu ver se foi nesse eclipse aqui que eu comentei que as questões do judiciário iriam ficar muito expostas e evidentes, né? Quase ninguém está sabendo sobre essa vaza-toga. Por quê? Porque a imprensa, a mídia vendida não fala a respeito. É um escândalo o que foi descoberto, o que foi trazido sobre as conversas de WhatsApp dos juízes envolvidos com os presos de 8 de janeiro. É impressionante o grau de sarcasmo, o grau de baixeza e de crueldade. Procurem. Vocês não vão encontrar isso na mídia tradicional. Procurem. É um escândalo. Quem trouxe isso foi o Tagliaferro, que era um assessor direto do juiz, que vocês sabem quem é, e que não aguentou. Ele falou, não, eu não vou participar mais disso. E trouxe tudo à tona. Mandou esse dossiê para a Europa, para os Estados Unidos, para alguns canais de imprensa, e se refugiou lá na Itália. E de lá ele pôde fazer a delação. Foi ameaçado e pediram a extradição dele. A Itália não vai extraditá-lo, porque é perseguição política. É um escândalo, mas as pessoas não vão querer ver isso, né? E quem ajudou muito nisso tudo é esse senhor aqui, né, da PGR, que como prêmio ele será reconduzido a procurador-geral novamente pelo nosso presidente. Claro que ele tem que passar pela aprovação do Congresso. Onde é que estão esses caras do Congresso brasileiro para tomar uma reação? É impressionante. Para reagirem. Então, vejam, aqui tem um caso, além dos casos escabrosos que a gente já sabe, o Clesão foi negada, o PGR pediu que ele fosse levado a ser medicado, a fazer um tratamento várias vezes, mas o juiz negou e o Clesão morreu. Tá? E senhoras de 70 anos já estavam em casa, ele mandou prender de novo. Pessoas que fazem tratamento, que não estavam lá, não quebraram nada. As pessoas tiveram um julgamento abaciada, não foi individualizado. Foram condenadas a 14, 15, 18, coisas que eles não fazem para assassinos e traficantes. Veja, aqui em agosto, um rapaz que sentou na cadeira do juiz pegou 17 anos de prisão. Quando eles liberam essas pessoas com 200 quilos de entorpecente. Tem um outro rapaz chamado João Lucas, pegou 14 anos de prisão. E para as duas filhinhas dele visitá-los, olha o grau de crueldade, de sarcasmo, de maldade. Uma filhinha com 2 meses de idade e outra de 2 anos só puderam ver o pai se levassem um documento de antecedente criminal. Vocês acreditam nisso? É a pura verdade. É sobre essas injustiças e tantas outras que muita gente não quer ver. Enquanto eu estou aqui falando com vocês e você está à vontade na sua casa, tem muita gente presa e que é inocente, que estava também querendo se manifestar e lutar por um Brasil melhor. Quem provocou o vandalismo, que seja, que tenha punição adequada e proporcional com relação ao que fez. Mas não há prova, não tem uma imagem. Então você quebrou não sei o que, é 17 anos, você é 18. Como assim?
Os advogados não tiveram acesso aos autos do processo. Vocês não sabem o que está acontecendo, é uma loucura. É uma loucura. E, enquanto isso, veio esse escândalo do PCC na Faria Lima. Né? Demorou. E o que se diz aqui? Que 26% da população vive no Brasil sob regras de facções. Maior índice da América Latina. Mas o Brasil não considera o PCC e o CV como organização. Aí está o nome. É impressionante. Por quê? Por quê? Tirem vocês as conclusões. E não se fala da maior fraude em décadas do INSS, roubando os velhinhos. Tá? Com muito custo, está saindo uma CPI e está expondo muita gente. Entre as pessoas acusadas está um irmão do dirigente da nação. E que ele já foi citado na delação do diretor daquela empreiteira, daquela construtora. Aqui está o nome dele, está o link para vocês ouvirem da boca dele. É um vídeo, tá bom? Não é opinião, isso aqui é uma constatação. Onde ele fala que esse senhor, que também está sendo acusado aqui dessa fraude, ele recebia uma mensalidade desta empreiteira. E olha aqui o codinome dele, como tantos outros, né? Tinha o Lindinho, o amigo do meu pai, etc, etc. Então, assim, sabe o que é lamentável, né? Ladrão tem no mundo todo, mas fã-clube de ladrão só no Brasil. É impressionante. Então vamos aqui para o eclipse nas casas, né? Então tudo é um eixo. Se você tem... se a lua vai cair na sua casa 1, lá em Peixes, do outro lado você tem o sol que vai cair na casa 7, né? Esse é um eixo de relacionamentos. Então, o que vai ser revelado para você? A casa 1 é a tua identidade. Tá? Então, como é que você está se apresentando ao mundo? As suas metas pessoais? Tá? O que você precisa mudar na sua conduta? No seu olhar para a vida? E lá na casa dos outros, é com relação aos outros. Pé de manga nunca vai dar melancia. Você não pode esperar dos outros algo que não é da natureza deles. Da mesma forma que você não pode deixar que esperem de você o que não é da sua natureza. Perdão. Casa 1 e casa 7 é um eixo de relacionamentos. Eu estou falando assim, grosso modo, porque depende do mapa de cada um, do contexto, dos aspectos que se faz, etc, etc, não é? Não é uma receita de bolo, astrologia. Então, casa 2 e casa 8. Casa 2 são as suas finanças, a casa 8 são as finanças dos outros. Como é que você está lidando com o seu dinheiro? Como é que você tem, mantém? O que é prosperidade para você? E como é que você valoriza o que recebe do outro? O dinheiro, o apoio, o sexo? O que você precisa transformar? O que você precisa deixar morrer para renascer? Casa 3, casa 9 é um eixo de comunicação, de estudos, ala parental. A casa 3 são os teus parentes, a casa 9 é os parentes do companheiro. Então, na casa 3, as suas opiniões, os seus conceitos, será que eles não precisam ser revistos? Do que você se alimenta intelectualmente?
Como é que está a tua relação com os seus irmãos? E lá na casa 9, né? Como é que você pratica o que você acredita? Como é que está a sua relação com os parentes do cônjuge? A casa 9 é da justiça. Os seus critérios de justiça estão alinhados com algo superior ou não? Casa 4 e casa 10. A casa 4 é do lar, da família, dos imóveis. A casa 10 é da profissão. Então, pode ser revelado a tua convivência com os seus. Pode vir muita coisa em sites da tua infância. Os pais podem estar precisando mais da sua presença, ou a casa precisando de um cuidado maior. E lá na casa 10, onde você tem licença para fazer algo superior para muitas pessoas através da sua profissão. Como é que está? Como é que estão os seus objetivos profissionais? Que resultados você está buscando? Como você está se empenhando para isso? Casa 5, casa 11, a casa 5 é dos filhos, do romance, dos jogos. A casa 11 é da tribo, dos amigos. Então, a casa 5, como é que você se diverte? O que é lazer para você? Como é que está o seu potencial criativo? E a tua relação com as crianças? Você está dando atenção devida? E quem são os seus amigos mesmo? Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Quem é a tua turma? A casa 11 também é da ideologia. Casa 6, casa 12 é um eixo de saúde. Então, o eclipse na casa 6, será que você está se alimentando direito? Será que você não está cheio de parasita? Será que você está tendo tempo para você? Ou você está tendo uma agenda draconiana no seu trabalho? Como é que você lida com o teu colega ali? Com o seu subalterno? E a casa 12 é da espiritualidade, é o que você não mostra para ninguém. Então, esse eclipse pode revelar muitas coisas dos seus mecanismos inconscientes. Então, é muito bom para ter insights e esvaziar mochila. Muito bem. Então, aqui eu chego ao final dessa exposição e para comentar com vocês uma coisa. Não serão fáceis os próximos anos no nosso país por conta da conjuntura política e, sobretudo, o que apontam os astros. Eu já falei aqui inúmeras vezes que Saturno e Netuno em Áries vão alcançar Plutão na casa das finanças do nosso país. Esse é um aspecto de pobreza. No sentido conjuntural, eles estão querendo acabar com a classe média. Eles querem que tenha no mundo só os ricos dominantes e os pobretês dependentes. E isso está caminhando a passos largos e, sobretudo, por conta de uma agenda muito ligada ao socialismo, né? Ao comunismo, num sentido muito distorcido, muito desfavorável para a sociedade. É muito sério, é só perceber o que está acontecendo e o que de fato acontece nesses países que adotam esses regimes. O meu país é democrático, só que está havendo uma democracia relativa. E nós estamos vendo, os fatos nos mostram o que está acontecendo. Tá? Então, veja, eu compreendo que essa nossa realidade é uma simulação, é um holograma, é uma matrix. Nós atuamos nesta realidade que está traçada, é um programa. O mapa a gente vê que é um programa da nossa vida e tudo, né? Contudo,
Nossa percepção desta realidade é que faz toda a diferença no resultado. E assim sendo, podemos alterá-la e nos alinhar à linha do tempo mais adequada para a evolução de todos nós. Porque fora dessa matrix não existe passado, presente e futuro. Existem linhas de tempo. Elas se entrelaçam. E eles estão construindo uma linha de tempo, mexendo com o nosso inconsciente coletivo, para que a gente vá aceitando e plasmando o que eles querem que aconteça. Mas, e isso como? Alterando nossa percepção. Os filmes de Hollywood, as novelas, a mídia. Se nós observarmos e falar, não, eu não quero isso. Tem pessoas que ficam torcendo na Ucrânia ou para a Rússia, né, que exploda isso, que mate aquilo. Meu Deus, são seres humanos. As pessoas que estão presas no 8 de janeiro são seres humanos e brasileiros. Se eles fossem de esquerda, eu estaria do mesmo jeito indignada com o que estão fazendo com eles. Onde é que está a nossa humanidade? É daí que a gente começa a ver como que uma ideologia pode deixar você parcial. Então, é isso que eles estão nos transformando em pessoas insensíveis, sectárias. Isso é evolução? Para onde que a gente está indo assim? Um adversário político não pode ser inimigo? Um opositor não tem que ser eliminado? E a gente está fazendo isso. Então, vamos prestar atenção. Nós atuamos nesta realidade. Nós é que estamos no jogo e no game. Embora todo o jogo seja marcado, mas nós estamos aqui. Né? E se a gente mudar nossa percepção, muda tudo dentro do jogo. Porque você fala, opa, peraí, aquele lá está jogando sujo, não é aquela saída. Jogo tem fases, nós temos que mudar de fase. O jogo não acabou e nem vai acabar, ele só pode melhorar ou piorar. Depende de nós jogadores e de qual linha do tempo que a gente queira. Então, meus amados, o que eu convido vocês é para que neste eclipse, que é um ponto de poder no tempo, que vocês se abram para o contato com o seu eu superior, com essa centelha que existe dentro de você, que te liga à fonte, à sua consciência luminosa. Nós somos poderosos, fortes. Nós somos seres aqui que fazem toda a diferença nesse contexto. Não vamos deixar que nos massacrem, que acabem com a nossa dignidade. Não sejam coniventes e cúmplices com a impunidade, com essa sujeira que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo. Tudo é um jogo. Não existe santo. O presidente americano não é salvador nem santo, nem o presidente da China, muito menos, nem o da França, nem o do Brasil. Eles estão dentro de um esquema. E nós é que colocamos esses caras lá, pagamos o salário deles, de todos os 3 poderes. Então a gente não pode estar subjugado assim como estamos. Vamos trabalhar nossa hombridade, o nosso timo, que nós temos aqui, a glândula timo, né? Que tem a ver com a nossa energia vital, que tem a ver com a nossa hombridade,
É disso que se trata o que está acontecendo. Então é muito sério o que está rolando para a nossa pátria. Independente de que partido você seja, de que movimento ideológico, não importa. Somos todos brasileiros. Todos nós vamos nos ferrar de verde e amarelo. Então, é muito importante que a gente tome essa consciência. Esse eclipse não vai ser brincadeira. Vai ser um divisor de águas para a nossa pátria e para nossas vidas. Então, meus amados, eu agradeço muito, mais uma vez, a companhia de vocês. Eu vou divulgar, amanhã eu estarei na escola, no canal da DM Astro. Eu vou começar a divulgar um curso para o qual eu fui convidada por eles, um curso de formação astrológica, onde eu vou introduzir mitologia. Nesta quinta-feira, nós terminamos um curso de 6 meses sobre mitologia e astrologia, que foi muito, muito gratificante. As pessoas gostaram. Então, falarei desse curso de formação. Muita gente me pergunta e queria fazer, e eu agradeço o convite da escola que me deu esse espaço, ok? E peço sim que vocês deem um like, que vocês divulguem, que vocês se inscrevam para o canal permanecer. Tá bom, meus amados? Então, um grande abraço para vocês de todo o meu coração.